Olá, muito bom dia! Momento com Deus, essa semana da criança. Gostaria de refletir mais um pouquinho contigo, com base no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas depois que eu cresci, depois que eu me tornei homem, abandonei as coisas de criança. Esses dias eu estava observando a minha filha. Minha filha, com apenas 3 anos, ainda fala algumas palavras meio embaraçadas. Estava brincando com a amiguinha dela. E elas estavam conversando, dialogando, daquela forma de criança, aos nossos olhos, ao nosso pensar. Elas estavam apenas brincando, mas vendo as duas saindo correndo e fazendo uma arte, então eu pude deduzir que elas compreendem o que uma fala com a outra. Mesmo naquela linguagem na qual o ser humano adulto não consegue definir, as crianças conseguem comunicar. Falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Olha só como que os anos se passaram. Eu era uma criança, brincava, corria, não tinha preocupação. Chegava dentro de casa e estava na minha mesa o pão nosso de cada dia. Não tinha nenhuma ansiedade, afinal, o que restava, além de ir para a escola e brincar de futebol na rua, o que restava de ir para a escola, estudar e chegar em casa, passar a tarde livre. Era uma criança. E hoje, olhando para a minha filha, eu observo como que os anos passam rápido. Eu observo a transformação. Éramos crianças, brincávamos, chorávamos quando machucávamos. E hoje muitas vezes choramos porque a própria vida nos machuca. A vida às vezes nos surpreende. Estamos sujeitos às decepções. Mas quando nós olhamos para essas crianças tão inocentes, quando nós olhamos para essas crianças hoje brincando, correndo, o que passa na minha mente? O que eu fico então a imaginar e a pensar que um dia elas também vão crescer. Elas também vão se deparar com a vida, vão se deparar com as decepções, vão se deparar com os desafios do dia a dia. Afinal, quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança, não imaginava como a vida é difícil, não imaginava como que a vida às vezes te prega peças tão insuportáveis. Quando eu era criança, não imaginava que a vida era cheia de desafios, afinal, pensava como criança, falava como criança e raciocinava como criança. E nessa semana da criança, nós olhamos para as nossas crianças e aonde devemos orar, pedir a Deus para que guarde as nossas crianças, para que livre elas das pedras de tropeço, para que livre elas das decepções da vida. Afinal, as decepções também servem para forjar o nosso caráter, servem para tornar-nos adultos. Quando somos decepcionados, aprendemos lições. Por isso, quando eu olho para uma criança hoje, aquela criança inocente, que não sabe às vezes o valor do material, não sabe o valor do pão nosso, não sabe o valor de um brinquedo. Recentemente, com a minha filha dentro de uma loja, ela ficou pedindo: papai, eu quero isso, papai, eu quero aquilo, papai, eu quero esse. Então, entreguei um dinheirinho na mão dela e disse: vai lá, filha, pague o seu presente. Com apenas 3 anos, a minha filha pegou aquele dinheirinho. Afinal, ela não sabia o valor daquele dinheiro que estava na mão dela. Ela não sabia o valor do brinquedo que ela estava pagando. E assim somos nós, muitas vezes inocentes, muitas vezes até despreocupados. Mas na fase adulta sabemos das responsabilidades da vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve este versículo, ele está falando exatamente da transformação. Como eu era criança, só que hoje eu sou homem. Cresci, hoje sou um pai. Quando eu era criança, pensava, falava e raciocinava como criança. Hoje, depois de adulto, eu olho para as crianças, o que nos dá vontade é de voltar àquela época. O que nos dá vontade é de voltar àquele período que não tinha preocupação, que não tinha ansiedade e só brincava e curtia o dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, possamos orar pelas nossas crianças, possamos interceder para que Deus continue abençoando e guardando as nossas crianças. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até amanhã no Momento com Deus.